Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar os sentidos químicos, paladar e olfato. Como que a gente distingue o doce do mel do amargo, sei lá, de um veneno? Ou como um cheiro pode trazer memórias tão vivas assim, né? A gente tem aqui um material bem interessante sobre isso. E a nossa missão hoje é desvendar os mecanismos por trás desses sentidos que são, assim, essenciais e às vezes meio misteriosos. Vamos lá. Exato. E são os sentidos mais antigos, né? Fundamentais para a gente identificar comida, perigos, até parceiros. Embora eles trabalhem muito juntos, principalmente no sabor, a gustação, que é o paladar, e o olfato são sistemas distintos. E tem conexões, assim, diretas com nossas necessidades mais básicas: fome, sede, emoção, memória. Ok. Então vamos começar pelo paladar. A gente sempre ouve falar dos 5 sabores básicos: salgado, azedo, doce, amargo e o tal do umami. Mas assim, como a língua detecta isso? É tudo igual na prática? Não exatamente. O salgado e o azedo são mais diretos, digamos. Íons de sódio, Na+, para o salgado, ou íons de hidrogênio, H+, dos ácidos, eles passam direto por canais nas células receptoras da língua, ou bloqueiam outros canais. É uma detecção química bem direta mesmo. Entendi. Tipo, entra o íon, a célula sente. Simples. Mas aí que fica mais intrigante pra mim. E os outros 3? Doce, amargo, umami. Não são íons, né? Não, não são. Aí a coisa fica mais, digamos, sofisticada. Eles usam receptores acoplados à proteína G, os GPCRs. Pensa neles como pequenas antenas na célula, esperando a molécula certa chegar. Antenas? Que legal. Uma molécula de açúcar para detectar o doce, um composto amargo, talvez tóxico, ou um aminoácido tipo glutamato para o umami. Quando a molécula encaixa na antena, dispara uma cascata de reações dentro da célula. E o mais interessante é que, apesar de detectarem coisas super diferentes, a via de sinalização lá dentro, depois que a antena é ativada, é muito parecida para doce, amargo e umami. No final, a célula libera ATP, que funciona como neurotransmissor aqui, avisando o próximo neurônio. Mas, peraí, se a via é a mesma e a célula libera a mesma coisa, o ATP, como o cérebro sabe se foi doce ou amargo? Não dá pra confundir? Ótima pergunta. A chave é: células diferentes expressam receptores diferentes. Temos umas 25 antenas diferentes só para o amargo, da família T2R. Faz sentido, né? Para detectar muitas toxinas diferentes. Ah, tá. Já para o doce, é basicamente uma combinação T1R2 plus T1R3. E para o umami, outra, T1R1 plus T1R3. Então o cérebro sabe que é amargo porque o sinal veio daquela célula que é especialista em amargo, entende? É a origem do sinal que importa. Aliás, curiosidade, gatos não sentem doce, falta o gene T1R2 neles. Caramba, que doido isso dos gatos. Ok, então o cérebro identifica pela fonte do sinal. Mas e a complexidade? Tipo um bolo de chocolate. Não é só doce, tem nuances. Exato. Aí entra a combinação. Primeiro, embora as células na língua sejam bem específicas, os neurônios que recebem informação delas já começam a responder a mais de um gosto. O cérebro não lê só uma célula. Ele lê o padrão de ativação de muitas células juntas. É o tal do código de população. Um padrão. Tipo um código de barras? Isso, perfeito. E segundo, o que a gente chama de sabor na boca é uma fusão de coisas. O gosto do paladar, mais o cheiro que sobe para o nariz pela parte de trás da boca, sabe? O olfato retronasal, mais a textura, a temperatura, até a memória. Aquela comida que fez mal uma vez. A gente pega a versão. Faz todo sentido agora. É uma experiência completa. Bom, e o olfato? Como que a gente consegue distinguir essa quantidade absurda de cheiros que dizem por aí? Trilhões às vezes falam. O olfato é fascinante. A detecção acontece lá no alto do nariz, numa área chamada epitélio olfatório. Ali tem neurônios mesmo, neurônios receptores olfativos, que se regeneram, o que é raro no sistema nervoso. Eles detectam as moléculas que chegam pelo ar
e se dissolvem no muco nasal. E como eles dão conta de trilhões de cheiros com só uns 350 tipos de receptores em humanos? Parece pouco, né? Parece. Mas aqui está a genialidade, descoberta por Buck e Axel, que ganharam um Nobel por isso. Cada neurônio olfativo expressa só um tipo de gene receptor desses 350. É uma especialização levada ao extremo. Um neurônio, um tipo de receptor. Uau! Exato. E esses receptores também são GPCRs, como no paladar, ativando uma via interna, a via do AMP cíclico. Mas a organização disso no cérebro é que é brilhante. Todos os neurônios que têm o mesmo tipo de receptor mandam seus prolongamentos, os axônios, para os mesmos pontos específicos lá no bulbo olfatório que fica logo acima do nariz. Esses pontos são os glomérulos. Ah, então cria tipo um mapa. Exatamente. É como se cada cheiro ativasse um conjunto diferente de glomérulos, criando um padrão espacial único. Cheiro de rosa acende certos pontos. Cheiro de café acende outros. O cérebro lê esse mapa de ativação no bulbo. Entendi. O cérebro lê esse padrão espacial. Provavelmente isso, e talvez também o ritmo, o padrão temporal com que esses neurônios disparam. É de novo um código de população. Mas o olfato tem algo único. Uma via direta para áreas do cérebro ligadas à emoção, como a amígdala e a memória, no córtex olfatório primário. Isso antes de passar pelo tálamo, que é a estação central para a maioria dos outros sentidos. Ah, por isso que cheiro e memória são tão ligados. Exatamente. É por isso que um cheiro pode, de repente, trazer uma emoção forte ou uma memória muito antiga de forma quase instantânea. Aquele cheiro da casa da avó, do bolo assando. Puxa vida, é impressionante pensar nisso. Desde um íon de sódio passando por um canalzinho na língua até esses mapas complexos de cheiros no cérebro e essa linha direta com as emoções. É muita coisa acontecendo. Sem dúvida. É uma combinação muito elegante, né? De detecção molecular bem específica lá na ponta, nos receptores, com um processamento neural super sofisticado depois, usando códigos, mapas, para a gente poder interpretar esse mundo químico que nos cerca. Então, o que a gente tira disso tudo, né? Talvez que a nossa percepção do mundo não seja só uma leitura direta, mas sim uma construção ativa do nosso cérebro, que está ali misturando esses sinais químicos com memória, com emoção. Fica a reflexão. Será que existem outros sabores, ou cheiros, ou talvez até formas de sentir o mundo quimicamente que a gente ainda nem começou a entender?